A Band News FM segue acompanhando em São Paulo o Fórum E-Commerce Brasil, que reúne diferentes marcas, diferentes soluções, que está reunindo cerca de 25 mil pessoas em 3 dias no Distrito AMB, aqui na Zona Norte da capital paulista. A gente conversa agora com o Donato, ele que é superintendente executivo do Mosaico no Banco Pan. O cargo é longo, quase que eu me confundo por aqui, mas a gente vai falar basicamente de varejo, porque aqui a gente está vendo justamente o que o varejo está sendo transformado. O varejo é um mercado em transformação. Antes a gente tinha ali basicamente as lojas físicas, mas hoje a gente está no evento para falar de e-commerce, da loja virtual, que está cada vez mais presente. Donato, de que maneira que você tem visto como que você está vendo, na verdade, essa transformação do varejo, quando a gente tinha antes um foco no físico e agora a gente tem físico e digital trabalhando de maneira conjunta? Muito bacana, Eduardo. Obrigado pelo convite de estar aqui participando com vocês. Isso tem sido um processo bastante longo, né? Eu acho que algumas empresas já estão investindo há algumas décadas, algumas empresas pioneiras de conseguir compreender que o comércio eletrônico iria trazer para o consumo uma simplificação em alguns aspectos da pesquisa, da compra. Tem algumas empresas fazendo isso há mais tempo e trazendo isso para a cultura das empresas e para a tecnologia também. Outras empresas já começaram o processo um pouco mais tardio. A gente viu, principalmente depois da pandemia, uma aceleração inevitável, porque as empresas que ainda não estavam atentas para esse movimento tiveram que fazer uma transformação mais rápida. E essa transformação ela pega a cultura das empresas para entender um novo consumidor que está pensando as coisas com mais instantaneidade, com mais velocidade, que quer as coisas mais rápido, as coisas para ontem. E isso tem um viés cultural de entender que o varejo também precisa ser muito focado em serviços, e o mindset de serviços é muito importante a partir de agora. E, além disso, tem um aspecto tecnológico, né? Que as empresas precisam se adequar para darem conta de não só imaginar o serviço, mas executar em larga escala. Então, tem um desafio, primeiro cultural, né? Trazer algumas competências para dentro das empresas, e depois tecnológico, para que as coisas possam, de fato, ser executadas em larga escala. Quando a gente está falando de varejo, a gente está falando também de preço. A gente está vendo uma mudança. Antes tinha aquela história de que na loja física é mais caro do que na virtual. Mas hoje, como a gente tem esse sistema interligado, o preço também está atingindo um outro patamar. Sim. Como é que a gente tem visto essa evolução desses preços no varejo, de como que a gente está, como é que o setor está justamente modulando também nessa questão do preço quando a gente está falando de e-commerce e quando a gente está falando do físico? Perfeito. Eu vou aproveitar esse viés para falar rapidamente sobre o que a gente faz lá na Mosaic e no Banco Pan, né? A gente tem algumas plataformas. Temos, por exemplo, o Buscapé, que tem 25 anos, que ajuda efetivamente as pessoas a encontrar os melhores preços no mercado, no começo muito focado no digital. Temos a plataforma Zoom, a marca Zoom, né, que tem um serviço parecido, e temos agora também o Shopping Pan, então dentro do Banco Pan, um universo de shopping. Então, a gente tem muita familiaridade com esse tema de pesquisa de preço, comparação de preço. E, de fato, no começo tinha uma separação maior entre o online e o físico, né? Não tinha muito essa conexão. Só que o consumidor passou a compreender esses universos praticamente como uma coisa só. Para o consumidor, hoje em dia, depois de muito amadurecimento do mercado, pós-pandemia, em que todo mundo praticamente experimentou a compra online, as pessoas não fazem mais essa distinção. E as empresas entenderam isso e passaram a, muitas vezes, tentarem adotar políticas que fossem híbridas para os dois modelos, né? Para o modelo físico e para o modelo do comércio eletrônico. Então, hoje, é muito natural o cliente chegar na loja já sabendo qual produto que ele quer comprar, porque ele já pesquisou online, tem muita informação, e o que é um preço competitivo. E ele, de fato, usa isso como argumentação para negociação ali na loja. Né? Então, isso, hoje o consumidor já exige que o preço seja quase que uniformizado. E aí você tem desde uma escala nacional, né, de produtos que estão aqui no território nacional, e agora até competição com produtos de fora também, que acabam, de certa forma, impactando o varejo, e o varejo tem que se adaptar a essa nova realidade. Adaptação talvez tenha sido a palavra que eu mais tenha ouvido aqui nesses dias,
no Fórum E-Commerce Brasil. A gente conversou aqui na Band News FM com o Donato, ele que é superintendente executivo da Mosaico no Banco Pan, e a cobertura completa você confere nas plataformas digitais, no YouTube da Band News FM e também na nossa programação.